Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor. Estou aqui de novo com o meu propósito aqui no livro de Êxodo. Estou aqui no capítulo 10, é o meu terceiro dia, dessa palavra. Mas antes de eu estar dando continuidade aqui, eu vou estar deixando aqui uma palavra do Senhor para todos vocês que estiverem ouvindo, que você já entra curtindo, compartilhando, faça o seu comentário, porque o seu comentário é importante para que seja reconhecido e o YouTube leve essa mensagem a todos os cantos da terra. Esse é o meu propósito, e que você seja um instrumento de Deus, ajudando com seu comentário, compartilhando, e de alguma maneira Deus vai estar te abençoando. E isso é uma semente que é plantada assim, um vai passando para o outro. A palavra de Deus é semente. Então, eu vou estar deixando aqui em Mateus 6, o versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Em nome de Jesus, eu deixo essa mensagem hoje. Em Mateus 6, o versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Amém? Agora eu vou estar dando continuidade aqui no capítulo 10 de Êxodo. Eu tinha deixado aqui no versículo 4. Do contrário, se recusares deixar ir meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, e que vos resta a chuva de pedra. Comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da sua presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa aí os homens para que sirva o Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. Esses lhe disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus, porém os que hão de ir. Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gado. Havemos de ir, porque temos de celebrar a festa do Senhor. Replicou-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir as crianças. Vede, pois, tende conosco mais intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isto é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e coma toda a erva da terra, tudo o que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o teu bordo sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental. Todo aquele dia, toda aquela noite, quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim, porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a chuva de pedras, e não restou nada verde nas terras, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então se apressou Faraó em chamar a Moisés e a Arão, e lhe disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado, esta vez ainda que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor:
Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Aí aqui já fala da nona praga, né? No versículo 21 do capítulo 10. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possa apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou no seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, serviu ao Senhor, fique somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Respondeu, pois, Moisés: também tu não tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar, para que serviu o Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que chegamos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Então disse Faraó a Moisés: retira-te de mim, guarda-te, que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei a ver o teu rosto. Cheguei aqui no capítulo 11. Deus anuncia a 10ª praga. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vós deixará ir daqui, quando vós deixar, é certo que vós expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao teu vizinho e toda mulher sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor de parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono. Até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, a qual nunca houve nem haverá jamais, porém contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disso sairei. E ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que saíssem da sua terra os filhos de Israel. Aí já cheguei aqui no capítulo 12. A instituição da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o princípio dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer por aí. Calculareis quantos baste para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Eu o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde.
Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, e as ervas amargas comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Desta maneira que o comereis, lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-los-eis à pressa e a Páscoa do Senhor. A pressa e a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial. Eu o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estado perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outra santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso poderás fazer. Guardarei, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirarei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estado perpétuo. Desde o dia... Sueli, pega aqui para mim. Por estado perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Depois, nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e lhe disse: Escolherei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias, e molarei a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molharai-o no sangue que estiver na bacia, e marcar a vega da porta e suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vós ferir. Guardai-vos isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Em uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vós, filho, vós perguntarem o que rito é este, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isto, como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram. Eu já cheguei aqui no versículo 29 do capítulo 12. A 10ª praga, morte dos primogênitos. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxóvia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhe disse: Levantai-vos, sai do meio do meu
do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, serviu ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide vós embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois dizia todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse e as suas amassadeiras, atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pedia, e despojaram os egípcios. A saída dos israelitas do Egito. Assim partiram os filhos de Israel de Rameses para Sucote, cerca de 600 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais, e cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançada fora do Egito, não puderam deter-se e não havia preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor sairão da terra do Egito. Essa noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. E essa noite do Senhor, que deve todos os filhos de Israel rememorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela, porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e observará e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei age para o natural e para o forasteiro, que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram naquele mesmo dia. Tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito segundo as suas turmas. Já cheguei aqui no capítulo 13 de Êxodo. Consagração dos primogênitos. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com a mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pães levedado. Hoje, mês de Abibe, estais saindo. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amoreus, dos heveus, dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás esse rito nesse mês. 7 dias comerás pães asmo, e ao 7º dia verás solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmo, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia encontrará teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com a mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardará essa ordenança no determinado tempo, de ano em ano, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais. Quando
está overdado. Apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre, e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatará com o cordeiro, e se o não resgatares, será desnucado, mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatará. Quando teu filho amanhã te perguntar: que é isto? Responder-lhe-ás: o Senhor com a mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não os deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isto, eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abre a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E isso será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Aí eu vou deixar aqui essa palavra no capítulo 13, o versículo 17. Deus guia o povo pelo caminho. É essa palavra que eu vou finalizar essa mensagem do capítulo 13. E amanhã eu vou estar dando continuidade. Deus guia o povo pelo caminho. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo que há guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram aos filhos de Israel ao Egito. Eu finalizo com esta palavra, e que essa noite o anjo do Senhor te visite nessa noite. Amém?